Olá, queridos, graça e paz. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Eu quero falar de um assunto em que, na verdade, o mundo inteiro parou nessa semana que passou, para comemorar ou para celebrar a morte de Jesus, aonde é chamado, pelo menos aqui no Brasil, a Semana Santa, né? A Semana Santa, aonde muitos festejam ali a morte e a ressurreição de Jesus, a Páscoa e tal. Mas olha só, deixa eu te perguntar, qual a mudança da morte de Jesus causou na tua vida? Que transformação, que impacto, que bênção para você separar uma semana para denominar santa e ali, de certa forma, da maneira de cada um aí, celebrar ou festejar a morte e a ressurreição de Jesus. Eu sei que muitas pessoas embarcam nessa celebração sem nem mesmo saber o significado. Muitas dessas pessoas, a maioria delas talvez, nunca recebeu o impacto, uma transformação da morte de Jesus. Veja bem, a morte de Jesus, ela, ela veio para trazer transformação. Ela veio para trazer mudanças, para causar em nós um impacto. E é por isso que eu pergunto a você, que impacto, que mudança aconteceu na sua vida com a morte de Jesus Cristo? E deixa eu te falar aqui rapidinho, né? Te dar citar aqui alguns exemplos. Primeiro, a morte de Jesus foi para buscar e salvar o perdido, né? Aqueles que estavam perdidos. Quem é que estavam perdidos ou quem estão perdidos? Todos aqueles que estão em pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versos 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados, estão perdidos do Senhor. Mas ele disse no livro de Lucas, capítulo 19, versos 10, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja bem, a morte de Jesus também foi para que o pecador não pereça, mas que tenha vida eterna. Não perecer como? Não perecer não apenas nessa terra, mas após a morte. Não vá para o inferno. A morte de Jesus foi para salvar o pecador da condenação do seu pecado. No livro de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não perecer no inferno, mas que tenha a vida eterna com o Senhor. O terceiro a causa da morte de Jesus foi para levar os nossos pecados sobre ele. Tá certo? Em 1 Pedro, capítulo 2, versos 24, diz que ele levou sobre si os nossos pecados e até as nossas doenças e enfermidade. A morte de Jesus também foi para libertar, né, o pecador do seu pecado. Porque a Bíblia vai dizer em João 8, 32 ao 36, né, que Jesus aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. O ser humano, sozinho por si, ele não consegue ser liberto do pecado. Mas a morte de Jesus veio para nos dar essa libertação. E a quinta coisa, o quinto propósito da morte de Jesus foi para dar a paz. A paz, querido, não a paz que esse mundo oferece, essa paz momentânea, que logo se transforma em guerra. No livro de João, capítulo 14, verso 27, Jesus disse que ele deixaria para nós a paz, não a paz que o mundo dá. Bom, eu te falei aqui desses propósitos da morte de Jesus, e eu te pergunto, houve alguma mudança? A morte de Jesus te alcançou? Ele te salvou? Ele te libertou? Ele perdoou os teus pecados? Não? Então, querido, preste atenção. Então, você não tem motivo para celebrar a morte de Jesus. Mas se você já foi perdoado, foi salvo, foi liberto, você pode sim celebrar a morte de Jesus. Não apenas nessa semana. Nós, evangélicos, nós anunciamos a morte de Jesus todos os meses, quando celebramos a ceia. Porque a palavra vai dizer que devemos anunciar a morte de Jesus ao mundo até que ele volte. Que essa palavra possa te abençoar. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que ele abençoe a tua saída e a tua chegada, o teu deitar e o teu levantar, em o nome de Jesus. E um abraço aqui do apóstolo Edvar.